pessoa que se omite, ela viverá consequências dolorosas. E a gente vê que a Bíblia, muito antes de Dante Alighieri, como Tiago, capítulo 1, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, tudo que tiver ao nosso alcance e a gente se omite por covardia, por timidez, por falta de compromisso ou por uma outra razão, nada justifica. Não há desculpas para quem arranja um monte de desculpas. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpas. Qual será a sua desculpa quando terminar o grande estoque de desculpas? Porque um dia a gente tira tantas desculpas do estoque que ele vai ficar vazio e a gente não vai ter mais uma desculpa para dar. Então não dê desculpa. Faça como o profeta Isaías, se apresente e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Se não tem quem enviar, envia-me a mim. Glória. Dante Alighieri diz que as partes mais quentes do inferno estão reservadas para aqueles que, em tempos de grandes crises, permanecem neutros. Não existe neutralidade no reino de Deus. Aleluia. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro, nem preto nem branco, nem de um lado nem do outro. Não existe neutralidade no reino de Deus. E somos instados a pregar o Evangelho. E a temática de hoje é sobre esse assunto. O texto, ele é muito, digamos, necessário. Não só precisamos lê-lo, meditar nele, mas fazer com que o que a gente lê e aprende hoje, através da lição 13, possa ser uma realidade na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia. O tópico 1 diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. É uma transcrição de um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aí o comentarista, bispo Abel Ferreira, diz assim: a responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará, mas a nossa incumbência como crentes fiéis é alcançar outros para o Senhor até que Ele volte para levar a sua igreja no arrebatamento. Aqueles que se converteram da década de 80 para trás, 70, 60, 50, 40, e assim por diante, não passava uma semana sem ouvir sobre a temática do arrebatamento, o retorno glorioso de Jesus. Quando a gente adentra na década de 90, essa temática fica cada vez mais escassa, menos presente na boca dos pregadores, menos presente no púlpito, porque acredito que em parte em função da teologia da prosperidade, em que fez com que as pessoas desejassem o céu na terra e não o céu no céu.
Não é o ouro da rua de ouro, é o ouro na terra. É a prosperidade, a prosperidade, a prosperidade. Então a terra se tornou muito mais significativa com as suas benesses, com as suas ofertas, do que o próprio céu. O céu se tornou desinteressante. Então a gente precisa voltar a falar mais sobre o arrebatamento. Porque nós estamos aqui temporariamente. A vida é efêmera, transitória, passageira. Ninguém vai ficar para semente. Somos cadáveres adiados. Se não o somos agora, o seremos depois. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. E o intervalo é tão curto, mesmo aqueles que vivem 70, 80, 90 anos. No Salmo de número 90, de autoria de Moisés, o autor diz que a nossa vida, ela se restringe entre 70 e 80 anos, mas alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. E o melhor para essa pessoa, que atingiu a marca de 8 décadas, é canseiro e fado, porque a vida logo passa, e como passa, nós vamos. E a maioria não chega a ficar idosa. Ser idoso é um privilégio de poucos. A grande maioria parte precocemente. Não chega sequer aos 70 anos. Então aproveite enquanto o teu coração bate. Aproveite enquanto há oxigênio no cérebro. Enquanto você tem as suas faculdades mentais intactas, e se apresente, faz alguma coisa, porque a vida está passando. Há cerca de 15 minutos atrás, eu comecei a falar. 15 minutos depois, todos aqui ficaram 15 minutos mais velhos e não perceberam que envelheceram. O envelhecimento é um fenômeno que acomete a todos. E ele é assim, quase que imperceptível. E quando eu estiver terminando a minha fala, 1 hora depois, teremos ficado, ou teremos ficado, 1 hora mais velhos. Então, a Bíblia diz assim: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas coisas. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Então aproveite enquanto você tem vida e saúde. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ser transportado desta para uma outra realidade. Mas quando a morte bater a nossa porta, que nós não sejamos tomados por um sentimento de culpa. Por que eu não me tornei a pessoa que Deus quis que eu me tornasse? Por que eu negligenciei a minha missão? Por que eu não abracei o meu chamado? Por que eu não me comprometi mais com o meu ministério? Mas que quando a morte vier, a gente pode ter a atitude de Paulo diante da morte, dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, sem culpa, com aquela convicção de que foi a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, nunca ficaríamos contentes com quem somos. Seja a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. E diante destas exortações, em toda a lição, eu fico imaginando
crente 3S. Diga comigo, crente 3S. Salvo, sentado e sossegado. Tem muito crente 3S. Ele está salvo, está preocupado com a salvação dos outros. Ele vai para o céu. Para onde o outro vai, problema do outro. Problema do outro não. É uma responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. Levar a mensagem salvadora, falar do Cristo e de sua salvação. O crente 3S é o salvo, sentado, acomodado e sossegado. Sofre o mundo, sofre a sociedade. Quando nós trocamos nossa responsabilidade pela comodidade. Não seja um crente 3S. Não seja um crente sentado e sossegado. E tem outra coisa, a missão 3S, salvação, sopa e sabão. Diga comigo, salvação, sopa e sabão. Porque pode existir obra social que ofereça comida e roupa, ou seja, sopa e sabão. Pode existir obra social sem o Evangelho, mas não existe Evangelho sem obra social. E eu anotei aqui na nota de rodapé da revista uma frase de Fanny Ferry, que foi uma romancista e escritora americana, nascida em 1811. Em 1872 ela partiu. Ela era uma mulher muito voltada para a educação infantil. Enquanto eu estava ali atrás tomando café, eu vi a irmã Rafaela, que é a tia daqui das crianças, e um grupinho de crianças acompanhando eu para essa linha em particular, para receber o que nós estamos recebendo aqui. O ensinamento da palavra, lá de uma forma mais lúdica e aqui de uma forma mais madura. E a Fanny Ferry, ela diz que o caminho para chegar ao coração do homem é o estômago. Imagina uma pessoa faminta aos frangalhos, uma pessoa enfrentando o flagelo da humanidade que é a fome. Aí você chega lá com a palavra de Deus. Só tem que ela estar sem nutrientes, proteínas, vitaminas. Ela está com mal-estar, com dificuldade de raciocínio, porque a fome rouba a nossa capacidade intelectual. Ela produz déficit de atenção. Ela incomoda. Então, muitas vezes, a gente precisa primeiro forrar o estômago, para que a pessoa, com energia, a pessoa com condições, pelo menos mínimas, organicamente falando, possa, então, entender a mensagem. E, às vezes, a gente oferece Jesus é a coisa mais importante. Mas quando a gente oferece comida, a pessoa percebe que esse Jesus, ele é muito mais interessante do que se imaginava. Jesus multiplicou o pão para uma multidão faminta. Os discípulos disseram: vamos despedir, porque olha, o dia já está terminando, eles estão aqui há tempo, eles estão debilitados. Jesus despediu o povo assim. E eles estavam ouvindo Jesus, o alimento dual, imprescindível, o alimento mais importante. Mas Jesus entendeu
não poderia deixá-los ir. Anêmicos, debilitados, exauridos, fragilizados. E então multiplicou pães e peixes. E às vezes nós cruzamos o braço para a obra social. Claro que a gente está preparando o povo para entrar no céu. Mas esse povo é de carne e osso, sangue, músculo, pele, cartilagem do dano. Esse povo tem fome e cabe à igreja ela se condoer, se compadecer, ter sensibilidade para poder, além de pregar o Evangelho, também dar dignidade para as pessoas. Então, o caminho para chegar-se ao coração do homem é o estômago. Tiago, no capítulo 2 da carta que leva o seu nome, ele diz que te anda você dizer para a pessoa falar do Evangelho, se ela está faminta, desnuda, e dizer, o Senhor Deus, Ele vai suprir suas necessidades, se está em seu poder ampará-la. A fé sem obras é morta. É claro que, diferentemente dos espíritas, que tem como slogan de que sem caridade não há salvação, eles praticam a caridade, eles praticam a boa obra para serem salvos. Diferentemente de nós, que praticamos as boas obras porque somos salvos. E como salvos, nós precisamos ter boas obras, não para ir ao céu. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não vem de nós para que nenhum de nós se glorie. Então, eu quero deixar aqui para que vocês reflitam sobre a frase de Fanny Fermin, uma romancista e escritora americana. O caminho para chegar-se ao coração do homem é o estômago. Na nossa igreja nós temos um grupo chamado Avante ou Vou. A gente trabalha com moradores de rua, a gente oferece sopa, pão, a gente oferece café, a gente oferece roupa, banho, a gente oferece dignidade e, sobretudo, a gente oferece o Evangelho. Só tem que o Evangelho, ele não pode se transformar no eu-Evangelho. Que Evangelho é esse que só atende a tuas demandas, tuas necessidades? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Não é eu-Evangelho, é Evangelho. Boas novas de salvação. O Evangelho é poder de Deus para salvação e transformação do pecador. E missão 3S, salvação sobrenatural. Forrar o estômago e dar dignidade, banho, roupa. E existe também a obediência 3I. Digo comigo, obediência 3I. Imediata, interna e inteira. Porque tem gente que fica titubeando, fazendo corpo mole. Deus está falando, Deus está dando sonho, advertindo através da sua palavra, usando alguém de profecia, para poder tirar a pessoa da sua zona de conforto, do seu comodismo. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque está no meu coração o desejo de obedecer. Mas a obediência precisa ser imediata. Muito mais ainda se tratando de pregar o Evangelho, que é uma missão urgente, urgentíssima. Porque enquanto a gente está titubeando,
tem gente a todo instante descendo a sepultura sem conhecer Jesus e sem ouvir o Evangelho. Então a obediência 3is, imediata, interna, tem que estar aqui, ó. Eu vivo para obedecer e eu tenho prazer de obedecer a Deus. É colocar o propósito aqui na alma, na parte mais recôndita do ser. Obediência imediata, interna e inteira. Quando se propor, ou quando se propuser a fazer de todo o coração. O doutor da lei disse para Jesus, né? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece a lei? Como a interpretas? Você é um jurista, você é um doutor da lei. Aí ele diz: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. São as expressões que ele usa: tudo, toda, todas. Isso é inteireza, com plenitude. E isso é integridade, de onde vem a palavra inteiro. Não obstante ele tivesse dado uma resposta emblemática para Jesus disse: faça isto, dizendo: você intelectualmente sabe o certo, mas você de maneira comportamental, você não pratica. Faz isto e viverás. E a gente deve ter essa obediência inteira. Tudo que a gente for fazer de todo o coração. Porque tudo aquilo que deve ser feito precisa ser bem feito. E se a gente não tiver inteireza de alma, não vai sair bem feito. Aí nós estamos caminhando para o tópico ponto 1. Pregar o Evangelho é missão da igreja, não é missão dos anjos. Falamos isso na introdução. É missão da igreja. Após sua ressurreição, nosso Senhor, em um dos vários encontros com seus discípulos, além de provar que era Ele mesmo que ali estava, diante da incredulidade e espanto, também abriu a mente deles para que entendessem que as Escrituras já tinham revelado o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, assim como a missão dos seus discípulos de anunciar a todas as nações a mensagem do Evangelho. Nós temos a chamada janela 1040, que compreende um espaço no globo, né? No nosso planeta, que não foi ainda alcançada pela pregação do Evangelho. Países resistentes, de grande maioria muçulmana, e que se conhece Coca-Cola, se conhece, né, marcas bem badaladas e conhecidas de produtos os mais variados, mas ainda nunca ouviram falar de Jesus. E a igreja não pode continuar omissa diante desse chamado urgente e urgentíssimo. Dando continuidade, que contém a chamada ao arrependimento e o perdão dos pecados. Uma das mensagens do Evangelho, né? É a chamada ao arrependimento e, como consequência do arrependimento, o perdão de pecados. O Evangelho de Mateus enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros de todas as nações sejam também discípulos de Cristo, sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. No Evangelho de Marcos, vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizadas. Quanto ao cumprimento da missão, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Portanto,
se trata de uma tarefa de origem humana ou mais um programa eclesiástico, mas sim decorrente da própria natureza de Deus. Então aqui, além de Marcos, outros evangelistas foram citados, como Mateus e João. E também Lucas, temos aqui uma referência em que abordam essa temática, a temática do compromisso, a temática da responsabilidade diante do chamado e diante da missão nos outorgada por Deus. Aí nós vamos para o tópico 1.2, fazer discípulos de todos os povos. Esta foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Esta foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus. É privilégio, vocação, propósito e ministério de todo cristão, independente de outras funções, dons e ministérios que exercem. Todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre missão. Do que tem conhecimento formal, que estudou, e o leigo, a todos foi dada essa missão de pregar o Evangelho. E, dando continuidade, os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. É o Evangelho da renúncia, o Evangelho da facilidade, é o Evangelho, o Evangelho da facilidade, do triunfalismo, da prosperidade. O Evangelho seria um compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra. É um Evangelho falso. Ninguém pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor da sua vida. Mas parece que tem sido mais interessante aceitar Jesus como Salvador para escapar do inferno. Aceitar Jesus como Salvador pela própria conveniência. Isso é bom para mim, vai me livrar da condenação eterna. Mas a gente precisa aceitar Jesus também como Senhor. Ou seja, a gente precisa reconhecer seu senhorio, a gente precisa se submeter às suas ordens na condição de servos. O servo que não serve, não serve. O único direito que o servo tem é o de abrir mão do seu direito. Servo não tem vontade própria. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, um teólogo negro, nascido na África, num país chamado Argélia, ele tem uma fala que toca muito ao meu coração: eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Diga comigo: eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Santo Agostinho também tem uma oração registrada na história, em que ele diz assim: Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Diga comigo: Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Quantos hoje não estão orando, mas o coração está dizendo: se os meus planos não forem os teus, faça a minha vontade. Você está disposto a viver no centro da vontade de Deus? Ser a pessoa que Deus quer que você seja? Quem não se rende a Cristo, se rende ao caos. Viva para Deus. Faça a obra de Deus.
Vou citar outra vez uma passagem de Eclesiastes. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. A Bíblia não está dizendo faça além das tuas forças. Está dizendo faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há trabalho e não há sabedoria alguma. Aproveitem que a sua faculdade mental está intacta. Aproveite enquanto a pulsação, batimento cardíaco e oxigenação do cérebro. Aproveite esta oportunidade e diga: Senhor, me use. Eu quero ser usado. Tu sabes da minha pequenez, das minhas limitações, mas a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sua fraqueza não é um álibi, uma justificativa para você pular fora do barco, tirar o corpo fora. Deus escolheu os fracos. Jesus veio para os doentes, para os fracos. Os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para os que se sentem incapazes e inadequados. Aqui está alguém que veio do último degrau social. Alguns aqui são filhos de pastores, eu não. De alcoólico inveterado. Nasci numa comunidade no Rio de Janeiro. Pais frequentavam terreiros de Umbanda, Quimbanda. Eu vim da escuridão. Pai alcoólico, você imagina, numa periferia. O lar não era um lar, era um barril de pólvora emocional. Brigas, desrespeito, contendas, violência. E depois, aos 16 anos, Jesus se revelou a mim, salvou a minha alma. Não muito tempo depois, ele começou a me esclarecer sobre a minha vocação, começou a me dar dons e dizer que eu seria um pregador, um pastor. E por gratidão também é que eu digo para Jesus: conte comigo, eis